Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte, um episódio muito especial porque a gente vai falar das indicações do The Game Awards e de IA em Black Ops 7. E muito menos importante, temos a presença do Max MRM para falar de Ayla. Vamos nessa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte, um episódio super especial com a presença aqui do ilustríssimo Max MRM, que veio aqui conversar com a gente um dia antes do lançamento oficial aí do tão aguardado Ayla, que sai a partir aí da data de publicação desse episódio, amanhã, tanto para PC quanto para consoles também. Agora, Max, explica aí pra gente, pra nossa audiência, né? A gente já sabe, na verdade, pra audiência aqui do The Byte, né? Qual é a tua relação com o Ayla e por que, além de criador de conteúdo, a gente pode te considerar também diretor criativo? E o que é o Ayla? Explica também. Primeiramente, obrigado pelo convite, gente, né? Apesar dessa recepção não muito calorosa do Edu, tô muito feliz de estar aqui com vocês, com os demais participantes aqui, muito obrigado. Eu sou, né, como vocês citaram, eu sou criador de conteúdo no YouTube já há bastante tempo, na verdade vai fazer, se eu não me engano, 18 anos no total, né? E eu fui convidado para ser o diretor criativo do Ayla porque eu tinha uma relação muito próxima com o pessoal da Pulsatrix desde o Fobia, né? Eu acabei fazendo um trabalho de consultoria meio que em off ali no Fobia, que foi o primeiro jogo que foi publicado pela Pulsatrix, e eles me chamaram para ser o diretor criativo do projeto, a partir do ponto de que eu sou um player de jogos de terror de sobrevivência há muitos anos, né? E por conta dessa expertise de player, eu acabei me inserindo nessa área de dev e eu aprendi muito com a equipe da Pulsatrix, assim. E, de fato, eu posso dizer que realmente eu pude exercer o meu papel de diretor criativo dentro do projeto. O projeto em si, que é um jogo de terror e sobrevivência, onde a gente controla o Samuel, que é um beta tester. Ele é um personagem que ele testa novas tecnologias. O jogo se passa no ano de 2035, então um pouquinho à frente da data atual que a gente está agora. E o Samuel, ele recebe uma nova tecnologia, que é a Ayla, é um console, que dentro desse console tem uma IA, tem uma inteligência artificial que é capaz de criar experiências de terror baseada nos medos do player, que no caso é o Samuel, né? Então ele vai fazer o teste dessa nova tecnologia, desse novo console, coloca lá o headset de realidade virtual e a partir daí a Ayla começa a assumir esse papel dessa IA que vai criar essas experiências de terror para o Samuel. Então, basicamente, a premissa do jogo é esse. E falando por alto, assim, o estilo de gameplay, para quem quer saber, é um jogo de terror e sobrevivência que ele engloba vários tipos de terror diferentes. Então, terror psicológico, né? O jogo também tem combate. Mas eu diria que ele é muito mais aproximado de um Resident Evil, por exemplo, né? O estilo de gameplay como overall, assim. Essa é a premissa do Ayla. Eu queria saber o que te fez querer se envolver tanto nesse jogo, né? Porque você não emprestou só teu nome, a tua influência, você tá vivendo isso há muito tempo, né? Sim. Pra quem não sabe, eu também trabalho com o Max e eu vejo, vamos dizer, o efeito que isso teve no dia a dia dele, né? Sempre que a gente fala, a gente vai fazer uma campanha publicitária. Eu falo, cara, mas eu tenho a reunião do Ayla aqui, tô fazendo isso. Não sei se vai dar pra fazer esse. Então, o que te fez querer se envolver tanto? Porque, de novo, você não emprestou só o teu nome, não é um cargo, né, falso, diretor criativo. Você tá sempre no dia a dia da produção desse jogo, né? O que te deu vontade, né? Cara, é uma pergunta interessante que é um tema que às vezes as pessoas olham assim como um criador de conteúdo entrando para participar do desenvolvimento de um jogo e fala assim, esse cara vai só botar o rostinho dele ali, né, para elevar o nome do jogo, alguma coisa do gênero. No caso do Ayla, não. Eu sempre tive muita vontade de participar do desenvolvimento de um jogo. Eu já falo isso pregressamente no meu canal há muitos e muitos anos. Como eu me aproximei bastante da equipe da Pulsatrix, com o Fobia já, né, fazendo esse papel de consultoria ali, e eles me convidaram, eu achei super interessante, e eu tomei como partido, assim, de realmente tomar esta posição que me foi dada, que é o diretor criativo do projeto. Então a gente vai fazer agora 3 anos de desenvolvimento, né, o jogo vai sair agora amanhã, e foram 3 anos dos quais, como o Van Depp mesmo disse, né, eu trabalho com ele diariamente, né, e ele sabe o tempo que eu dediquei para fazer esse projeto. Eu passei não somente a ter o trabalho de direção criativa em si, mas como também colocar a mão na massa mesmo no projeto. Eu baixei a Unreal, eles me ensinaram a mexer ali de um modo geral, tanto que nos créditos eu apareço também como Environment Artist, que eu mexi na parte de environment do jogo. De fato, eu quis exercer esse papel de maneira a não só usar o meu rostinho bonito para aparecer, né, nas redes sociais e tudo mais. Então, inclusive, agradeço a equipe da Pulsatrix por ter me dado essa abertura de fato, né, de ter se arriscado dessa maneira também. E, assim, para mim tem sido uma experiência incrível, na verdade, assim, porque me botou de um outro lado, de uma perspectiva que eu já conhecia bem, né? Então, assim, como criador de conteúdo, eu acabei entrando ali. Você tá chegando na pergunta que eu ia te fazer, que eu tava escrevendo algumas coisas aqui. O que mudou
na sua mentalidade agora que você é criador de conteúdo, você é jogador de videogame, você se tornou também um desenvolvedor. Eu queria que você comentasse com a gente o que mudou na tua visão de jogador e o que mudou na tua visão de criador de conteúdo, agora que você desenvolve game. Cara, assim, na verdade, muita coisa, assim, a começar de como eu vejo um jogo hoje em dia. Obviamente eu já tinha, né, como você tem também, uma boa noção de como é o desenvolvimento de um jogo, mas você tá no processo do início ao fim, me faz, por exemplo, colocar um jogo hoje em dia, olhar um efeito de água mó bonito assim e falar, ah, tá, é uma spline que o cara foi lá e colocou e... Então eu vejo o jogo de uma maneira muito mais técnica, de um modo geral. Isso é bom e ruim, porque de certa forma quebrou um pouquinho a magia de certos jogos comigo, mas ainda assim, dependendo do jogo, eu consigo ter uma imersão muito boa ainda hoje em dia, né? Eu consigo dar uma desligada nesse modo dev, digamos assim. Mas ainda assim, eu tenho essa percepção e eu passei a dar muito mais valor a minúcias nos jogos que antes passava completamente despercebido, como, por exemplo, a UI do jogo, né? A UI, que são aqueles menus que aparecem na tela ali assim. Cara, aquilo ali eu usava a UI, o UI bonitinho, ok? E hoje em dia eu sei como aquilo ali é feito. Por exemplo, no Ayla a gente tem... se eu não me engano, são 5 UIs diferentes baseadas nas experiências. A artista que fez essa UI pra gente, com o nosso acompanhamento, a nossa consultoria, cara, foi um trabalho de meses pra essa UI ficar pronta. E é um negócio que às vezes a galera não vai nem ver, entendeu? Sobre interface de usuário, eu sinto que quando ela é boa, você não percebe. Você percebe só quando ela é ruim, quando a navegação é travada, quando é difícil você achar o menu que você quer. Eu acho que o jogo que trouxe a interface de usuário para um destaque para o público foi Persona. Persona 4, Persona 5, Metaphor ReFantazio também fez muito bem. Toda a RPG da Atlus começou a trazer isso também, verdade. Eles mandam bem, mas normalmente é aquilo que você percebe quando é ruim, porque se é bom, passa batido. Outro ponto assim, bem interessante são coisas que realmente não chegam no player, né? Que são escolhas de brainstorming de um modo geral para que sejam aplicadas no jogo, como por exemplo, quando você vai pegar um item, você chega lá, pega o item e vai embora no jogo normal. Só que quando você vai executar aquilo ali, você pensa, tá, esse item ele vai brilhar, ele vai ter uma bolinha de interação, vai ser um xizinho, essa bolinha vai ser colorida, ela vai ser pequena, ela vai ser maior, ela vai estar centralizada, ela vai estar um pouco mais acima. Então, assim, todas essas pequenas escolhas para serem implementadas na gameplay, hoje em dia, quando eu jogo um jogo, eu percebo isso. É algo que passava completamente batido, porque eu me atentava mais no overall do jogo, tipo assim, trilha sonora, combate, sabe? Que é os mainstreams ali da análise de um modo geral. Hoje em dia eu consigo ver essas minúcias e percebê-las muito mais e dar muito mais valor ao dev que realmente se presta a fazer algo assim, sabe? Aproveitando que você está falando aí de escolhas, Max, e desse processo de criação de um jogo e tal, fala um pouquinho sobre o que é que motivou vocês, junto com a Pulsatrix, de escolherem a engine que vocês escolheram para trabalhar com o Ayla, que foi a Unreal Engine 5. É a Unreal 5. Eu tenho uma dúvida sobre a Unreal Engine 5, porque eu acho que tem se aumentado nas redes sociais os comentários a respeito de engines de desenvolvimento, né? Assim, era algo que a gente até não pensava tanto antigamente, mas começou a virar parte da discussão, né? E como é que vocês observaram isso internamente? Assim, o pessoal começando a discutir os tipos de engines diferentes que estavam sendo usados por estúdios independentes ou não independentes por aí? Cara, a engine é o seguinte, eles usaram a Unreal Engine 4 para fazer o Fobia. Então, a equipe principal da Pulsatrix já era familiarizada com a Unreal Engine. Quando a Unreal Engine 5 foi disponibilizada, eles automaticamente que migraram de uma para outra, porque os sistemas eram similares e tudo mais. Então foi um processo meio que natural da gente seguir com a Unreal Engine, que obviamente ela tem os seus desafios, né? É uma engine que ela precisa de um entendimento, porque assim, quando você vê um vídeo da Unreal 5, parece tudo maravilhoso, eu digo um vídeo da própria Epic, mas obviamente tem os seus desafios, é uma engine muito competente se você souber utilizá-la, ela tem muitas features interessantes, e a equipe da Pulsatrix, desde o Fobia, ela sempre foi muito conhecida pela otimização. A gente dedica muito tempo à otimização do jogo, né? Justamente para chegar no usuário final de uma maneira satisfatória. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir esse nível satisfatório, assim, a gente conseguiu dobrar ali os desafios que a gente teve. Inclusive, a gente tem programadores excelentes. A equipe da Pulsatrix, de um modo geral, ela é excelente, né? Em todos os aspectos. Eu acho que a gente conseguiu dobrar. E em termos de outras engines, né, às vezes as pessoas falam assim, mas por que você não usou, sei lá, a 10ª engine ou engine tal? Porque, assim, primeiro, que a maioria dos devs não tem acesso a essas engines, e segundo, que para você as utilizar, você precisa de um tempo de expertise, você precisa de um tempo para
para conseguir isso. E normalmente no mercado de games, né, uma desenvolvedora ela não pode se dar ao luxo de ficar esperando o tempo que ela quer para aprender e para depois pôr em prática. Você lançou um jogo, você já tem que emendar no próximo. Então é um processo um pouco acelerado nesse quesito. Então a gente acabou seguindo nessa linha, mas felizmente deu bastante certo. Eu queria só perguntar quantas pessoas estão na Pulsatrix, quantas trabalharam no jogo e também em relação a você, o que mais te surpreendeu nesse processo, né? Nesses 3 anos que você falou quase, né, trabalhando nesse jogo, o que mais surpreendeu, assim, de dificuldade, talvez, de tirar um jogo do chão? Cara, eu não vou me lembrar ao certo, mas se eu não me engano, a equipe principal da Pulsatrix chegou próximo dos 25 pessoas e entrou mais uns freelancers e também a gente tem algumas equipes separadas que, por exemplo, a equipe de porting, que é a equipe que fez o porting para PC, é uma outra equipe, não é a equipe de desenvolvimento, entendeu? Mas a equipe principal da Pulsatrix chegou em cerca de 25 pessoas, mais alguns freelancers que fizeram alguns trabalhos pra gente ali. E, cara, os desafios são infinitos, assim, porque o desafio de fazer um jogo de qualquer maneira já é absurdo, mas eu diria que, assim, no Brasil a gente sempre tem um extra, principalmente por conta da nossa moeda. Exemplo prático, você tem uma equipe de 25 pessoas, um PC hoje em dia top de linha ali, pra você montar uns 20 pau, e não é todo mundo que tem 20 pau para dar num PC. O mesmo vale, por exemplo, se você quer contratar um Environment Artist hoje sênior na gringa, você vai pagar $11 mil de salário para um cara desse de média. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente tem artistas maravilhosos no Brasil, mas obviamente a gente não tem a disponibilidade de R$58 mil para dar de salário para um artista. Então a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, digamos assim, né, no nosso nível. E nesse contexto, eu acho que vale mencionar, você me corrija se eu estiver errado, mas esse sênior, mesmo que ele seja brasileiro, possivelmente ele já conseguiu um emprego na gringa, né? Então não é que você está contratando localmente, né? Mas é exatamente isso que eu ia falar, porque assim, se você pega um artista sênior, por exemplo, né, ou qualquer categoria de profissional sênior ali dentro do desenvolvimento de jogos, você tem que se basear pelo salário internacional, porque esse cara, ele não vai te cobrar em real, assim, ele tá acostumado a trabalhar para outros estúdios, então, sei lá, um cara que trabalhou para CD Projekt, para Ubisoft, para EA, ele vai ter o valor dele de mercado no qual você vai ter que chegar. Então, assim, esse é um dos grandes desafios, né? E o desafio na prática em si é lidar com coisas malucas que acontecem no jogo, como, por exemplo, a gente estava utilizando um sistema climático do jogo, a gente já estava tudo testado, tudo funcional, tudo bonitinho. Quando a gente começou o porting para console, simplesmente o console não aceitava esse sistema climático e a gente teve que refazer do zero. Então a gente teve que pegar todo o trabalho que a gente tinha feito no sistema climático e refazer do zero. Sorte que a gente tem o nosso querido Marcos Mager, o nosso querido Marquinho, que é o nosso programador absurdo, e o cara conseguiu reverter essa situação, que poderia ter sido, por exemplo, um agravante para um atraso do jogo, sabe? Então são muitas intempéries que acontecem assim, completamente inesperadas, do nada, assim, e a equipe tem que aprender a lidar com essas coisas. Da mesma forma que apareceu do nada, a gente tem que lidar do nada também, e é um desafio diário, assim, cara. Tem uma curiosidade que eu queria tirar contigo, Max, que eu até tive, na verdade, em uma conversa anterior aqui do Debate com o Selbit, né, que veio conversar com a gente num cenário parecido, né, ele tinha um jogo que tinha acabado de ser lançado e tal, Enigma do Medo e tudo, mas diferentemente do Selbit, eu acho que o quesito gráficos no Ayla, ele chama bastante a atenção, né, não tô falando de direção de arte, tô falando de gráficos, assim. Ayla é um jogo que eu acho que desde o começo, ele tava sendo vendido realmente como um jogo muito bonito, assim, que tinha um apelo visual muito grande, com gráficos muito bonitos, muito bacanas, e aí o uso da Unreal Engine 5, ele tá totalmente justificado, inclusive, em cima disso também. É uma engine que, quando funciona bem, funciona maravilhosamente bem, o jogo fica lindão. Mas como é que vocês, digamos assim, equilibram essa questão do gráfico ter que ficar muito bonito e ser um dos diferenciais do jogo, e o fato, por exemplo, de pelo menos aqui no Brasil, a gente não ter PCs tão potentes assim, ou até mesmo em relação aos consoles da geração atual, nem todo mundo tá com PS5 Pro, a maioria tá com PS5 normal ou com Xbox Series S. Como é que vocês internamente dosaram isso daí? Cara, isso é interessante porque, assim, a começo de conversa, só pegando um pouquinho do gancho, tem muita gente que atrela gráficos realistas a não ter uma direção de arte boa. Não tem nada a ver, cara. Não quer dizer que o gráfico é mais cartunesco que vai ter uma direção de arte incrível, e não é porque o jogo é realista que não vai ter. Então a gente se preocupou de um modo geral com a direção de arte, para que o jogo tenha uma direção de arte interessante, mesmo que os gráficos sejam realistas. A escolha de usar gráficos realistas, inclusive, é porque a equipe da Pulsatrix ela é muito alinhada em vários quesitos. A gente tem muito próximo os mesmos gostos, assim, as
mesmas vontades. Então, quando a gente sentou pro brainstorming de fazer o jogo, a gente chegou nessa conclusão. Os artistas também já estão acostumados a mexer com esse tipo de gráfico e a gente seguiu por esse caminho. E em termos de performance, como eu falei, a Pulsatrix sempre foi, né, desde o início do Fobia, conhecida por boa otimização. Então, quando a gente foi, por exemplo, importando os assets para dentro do jogo, a gente foi otimizando a iluminação e tudo mais, a gente já foi pensando no produto final, desde o início. O level streaming do cenário, que é, por exemplo, aquilo de você abrir uma porta e o cenário atrás de você descarregar, para não ficar carregando tudo ao mesmo tempo. Assets bem pequenos, então, sei lá, vamos supor que a gente vai usar uma chave. A gente bota a resolução da textura um pouco menor, porque é um objeto que você não vai olhar com tanto detalhe, e isso já influencia também na performance geral. Então a gente já pensou de um modo geral para que a gente conseguisse gráficos realistas e que também a gente conseguisse uma boa performance com isso. E aí é realmente uma questão de equilíbrio. Às vezes uma tentativa, um local que está um pouco mais pesado, a gente vai lá para descobrir, pô, o que está acontecendo nesse local? Por que ele está pesado? Vamos entender. Tem alguma coisa errada aqui. Até eu lembro que uma curiosidade, tinha um posto de gasolina no jogo, cara, dropava uns 20 FPS o negócio. Quando a gente foi ver, cara, tinha um asset assim, cara, tipo um prego. Um parafuso, um prego. O bagulho tava tipo 16K, em 8K. com uns 2 milhões de polígonos assim. E a gente falou, cara, esse maldito aqui. Aí a gente removeu e resolveu. Porque nem sempre, às vezes, na hora que você tá montando o cenário, você consegue perceber tudo que você bota, né, e tal. Mas assim, de um modo geral é isso, cara. A gente priorizou bastante a direção de arte e, ao mesmo tempo, a performance já para ter um produto final de qualidade, assim, com uma performance estável. Em relação à performance, a gente vê muita gente reclamando do Series S. E isso tanto por parte do público quanto rumores de desenvolvedores. E a gente tem na geração atual esse desafio do Series S ser o console mais fraco de todos, e a gente vai para um outro extremo do PlayStation 5 Pro, que é o mais potente. E dentre PC, são infinitas possibilidades, né? Como é que foi a dificuldade de portar desde PCs mais fracos e o Series S até fazer o game pro Play 5 Pro? Você sentiu que os PCs fracos e o Series S foram limitantes, que nem muita gente supõe que são? Cara, é que assim, o jogo ele é sempre... Qualquer jogo ele é feito para PC e ele é feito para um PC high-end. Então assim, a base dele é feito para um PC high-end. Então assim, você coloca o máximo que você tem ali de disponibilidade e a própria Unreal, ela já te dá uns presets para você baixar o nível. Então assim, digamos ali que o nível médio, o baixo, você consegue baixar já num preset básico. Sendo que dentro desses presets você pode executar testes e fazer suas próprias adaptações. Então foi isso que a gente fez. A gente fez o jogo ali da maneira que a gente queria e a gente foi dosando, né, com vários testes. Então a gente tem uma equipe de QA que foi testando o jogo incessantemente em vários tipos de máquinas diferentes. Então desde jogando no low até jogando no épico para poder ver isso. E a equipe de porting, né, fez esses mesmos testes para consoles. Obviamente que a gente fazendo uma analogia básica aqui, então vamos supor que você tenha um carro que ele tem uma autonomia de 100 km, né, de distância. E você tem um carro que, com muito menos combustível, ele tem que chegar a esses 100 km. Então você tem que adaptar alguma coisa para que esse carro chegue aos 100 km. Então nisso vai na engenharia ali, que no caso é a engenharia de desenvolvimento, para você poder fazer esse manejo. Então tira um pouquinho de resolução daqui, às vezes tem, sei lá, uma área que está com uma iluminação muito complexa, você simplifica um pouquinho a iluminação de maneira que artisticamente não vai mudar, mas em termos de performance vai mudar. É um manejo mesmo para que você possa cumprir todas essas janelas diferentes de potência, né, de poder, para que no resultado final seja satisfatório para todo mundo, que foi o que a gente alcançou, assim, ao meu ver, né? Eu não testei em todas as plataformas ainda, mas os feedbacks que a gente teve dos testers foram muito positivos, então eu acredito que a gente vai chegar na expectativa. O Davi mencionou, né, o Cellbit, eu pensei sempre num exemplo que ele deu, que é dessas especificidades de desenvolver um jogo, que é, a gente tem um cachorro, e aí você quer fazer carinho no cachorro, mas aí você tá atrás do cachorro, então é um negócio, aí você tá na frente do cachorro, nessa parte do mapa é outro negócio. Eu me lembro que isso, tipo, botou na minha cabeça o quão complexo é, de fato, né, desenvolver algo, mesmo um jogo indie, né, um jogo assim, é muito doido. Mas eu queria te perguntar, cara, um negócio que a gente fala muito aqui é precificação, e vocês recentemente anunciaram, né, que o jogo vai estar R$ 79,90. 95, desculpa. 5 centavinhos a mais. 5 centavinhos. Só queria...
Eu queria Faz entender, diferença. tipo, como que vocês chegaram nesse número, que é um bom valor, né? Um jogo de PlayStation, um jogo de Xbox, localizado, brasileiro, comprem o Isla, apoiem, né, o desenvolvimento de jogos brasileiros. É o mínimo mesmo que vocês conseguiram chegar, né? Tipo, o que vocês conversam pra chegar nesse valor, basicamente, né? O nosso jogo ele tem um problema que ao mesmo tempo é uma qualidade, mas também é um problema. Que assim, o nosso jogo por ter gráficos realistas e ser um jogo que aparentemente, quando você bate o olho assim de um modo geral, não parece um jogo muito indiezinho, assim, é um jogo que ele tem um nível um pouco superior visualmente falando, eu acho que o visual chama muito a atenção. Às vezes o pessoal que analisa e olha o nosso jogo joga a régua pra cima. Então, por exemplo, um teste interno, um cara comentou assim: tá, eu gostei do jogo, mas eu prefiro Resident Evil. Ok, eu também prefiro. É, sim. A gente tá falando de um jogo. A gente tá falando de um jogo com orçamento, né? Resident Evil aí, você pega orçamento acima de 40 milhões, sabe? O nosso jogo, cara, é independente. Então, obviamente que vai ter essa discrepância. Dentro disso, cara, em termos de precificação, o que a gente falou com a nossa publisher foi: a gente quer chegar em um valor justo. Obviamente que todo mundo, a gente tem funcionários para pagar, tem equipe para pagar, enfim, né, tem que ser distribuído. A gente quer chegar num valor justo para o Brasil, porque o nosso público principal, apesar do jogo estar sendo lançado globalmente, o nosso público principal é no Brasil. A gente quer um valor justo. Então foi meio que uma queda de braço ali um pouco, né? Cada um tentando de um lado, outro do outro, juntamente com as plataformas, porque assim, muita gente acha que o dev que escolhe o preço. Não é assim, galera. O dev não escolhe o preço. A burocracia, a gente está falando de 3 plataformas, a gente está falando de Steam, Xbox e PlayStation. Cada uma tem as suas políticas internas diferentes. A gente está falando de uma publisher que está envolvida no meio e do dev team. Então tem a publisher, dev team e 3 plataformas. Então é uma negociação entre muitas pessoas e muitas políticas diferentes. E a gente, cara, conseguiu chegar nesse valor de R$ 79,95 para todas as plataformas, né, que o Isla vai estar disponível. E assim, foi uma conquista que a gente ficou muito feliz internamente, porque a gente acredita que, apesar de à primeira vista ser um valor baixo, porque o Isla, só aproveitando o gancho também, ele é um jogo com cerca de 15 horas de primeira playthrough, então é um jogo razoavelmente... Na verdade, assim, os testes vão de 12 a 15 horas, depende do jeito que o player... Se for o Edu, vai dar umas 30 horas. Obrigado. Muito grato. Obrigado. Shots fired. Pá, pá. Obrigado. É um jogo com fator replay, então ele tem 6 finais e mais um final secreto. Então, assim, é um jogo parrudo. Ih, não é secreto mais, então. É secreto. É um jogo parrudo, sabe? Com uma qualidade técnica bastante elevada. Então a gente lutou muito para chegar nesse valor e deu certo, cara. A gente tá bem feliz com isso. Importante também reforçar, acho que algo que você mencionou sobre a publisher, né? A publisher do jogo de vocês é a Fireshine Games, que inclusive é uma publisher londrina, pelo visto, né? Ela é inglesa. Ela é inglesa. É interessante isso, porque eu acho que muita gente pensa que o estúdio é brasileiro, então a publisher é brasileira, todo mundo é brasileiro, mas na verdade não, né? A negociação tem que ser com um terceiro, tipo, em outro país, é um negócio muito doido isso. É complexo. É assim, no nosso caso, data de lançamento, cara, é outra coisa que muita gente acha que que o pessoal acha que o dev, o desenvolvedor, escolhe tudo, né? O desenvolvedor escolhe a data. Galera, jogos, quando eles são lançados de um modo geral, eles são produtos, e produtos têm todo um corporativismo por trás ali. Tem a galera que investe, tem os famosos engravatados. Então, assim, não é o dev team que escolhe tudo. A janela de lançamento a gente conversou internamente, obviamente que tem ali uma conversa interna, tipo, pô, esse dia aqui pode ser melhor, aquele dia pode ser melhor e tal. Só que acabou que numa conclusão até de tempo para a gente poder refinar bastante o jogo, essa foi a data escolhida meio que num consenso, né? A equipe inteira junto com a publisher e tal, a gente entrou num consenso. E em termos de Fireshine, é uma publisher inglesa, e assim, galera, time de desenvolvimento é quem desenvolve o jogo, de fato, né? É a gente, a equipe da Pulsatrix. A Fireshine, ela faz esse trabalho mais de publicidade, de, por exemplo, entregar as chaves dos jogos para os creators, essa parte mais assim de background, né? Então eles não tocaram diretamente no desenvolvimento do jogo, na parte criativa, no desenvolvimento em si. Eles fazem mais esse background de apoio, digamos assim, para a publicação do jogo. Por isso que é uma publisher, né? É uma publicadora. E tem esse intermédio, né, cara? É uma outra barreira também, que apesar de boa parte da equipe falar inglês, imagina assim, você é brasileiro, você tem o seu inglês ali ok, avançado ali e tal, e de repente você tá numa reunião com 10 pessoas da Inglaterra te falando um monte de termos assim. Sotaque com inglês. Sotaque. Então, assim, é mais uma barreirazinha que a gente teve, mas felizmente a equipe tem uma galera boa do inglês lá que conseguiu levar de letra isso aí. Mas é interessante, cara, é um processo bem legal.
Você falou da publisher inglesa e tal. Vocês estão visando o mercado internacional? Vai ter marketing nos Estados Unidos, em outros mercados? Foi localizado em outras línguas, né? Dublagem. Como que tá isso? Vocês estão visando, né, o mercado americano ou qualquer outro latino que seja? Cara, o jogo ele vai ser lançado globalmente, né, pela Fireshine como publisher. Então o jogo ele vai vir com legendas em vários idiomas. Inclusive ele tem dublagem também em inglês. E algo interessante é que a nossa dublagem aqui em português, ela é a original. Então, os gringos que tiveram que adaptar. E foi um processo engraçado, porque geralmente é o contrário, né? Geralmente, tipo, a dublagem vem em inglês e a gente adapta aqui. E até o estúdio que dublou em inglês é o mesmo que dublou grandes jogos da PlayStation, tipo God of War, o Horizon Forbidden West, o Spider-Man. É um estúdio bastante grande lá fora. E, obviamente, a gente tem a nossa dublagem BR, que pra mim é a melhor de todas, tá sensacional. O jogo vai ser lançado globalmente. A Fireshine, ela tem um trabalho de marketing no exterior. Então, assim, a gente tá fazendo o possível para que a gente consiga furar a bolha, porque isso é uma coisa muito difícil pro indie, cara. É furar a bolha, é fazer com que o público descubra o seu jogo. Então a gente tá tendo esse lançamento global e a gente espera que seja um sucesso não só no Brasil também, mas de uma maneira global, assim. Fala um pouquinho do casting aí dos dubladores brasileiros. Cara, o nosso casting foi escolhido realmente assim, a gente teve a oportunidade de escolher exatamente as pessoas que a gente quis, né? Então a gente recebe alguns samples de vozes, né, de alguns exemplos de vozes, e a gente escolhe aqueles que a gente achar mais prudente para cada personagem. Então, por exemplo, a voz da Ayla é a Luísa Caspari, que foi a mesma que dublou a Ellie, né, amplamente conhecida. A gente também tem o Ricardo Juarez, que dublou o Kratos do God of War. Fábio Azevedo, que dublou, por exemplo, Kyle Crane, dublou o Doutor Estranho. Eu tô citando, obviamente, só alguns personagens, porque esses dubladores eles têm uma gama infinita de personagens, né? Então, assim, a gente ficou muito satisfeito. Eu participei, assim, pessoalmente também do processo de dublagem. Eu fui lá no estúdio e eu pude ver, assim, como que é o processo. Cara, é sensacional. Inclusive, a direção de dublagem foi incrível. E é um processo que é mais um que, na minha opinião, me agregou muito também como player. Porque hoje em dia, eu já dava muito valor à dublagem, à localização. Mas depois que eu participei do processo, eu vi o quão difícil e complexo e incrível é. Hoje em dia, eu ouço uma dublagem brasileira assim, eu fico realmente orgulhoso, porque a galera é fera demais. Aproveitando que você falou essa parada de a tua experiência como diretor criativo tem também engrandecido a tua experiência como player e tal, você acha que essa experiência que você tá tendo, você como criador de conteúdo e agora diretor criativo, ela é uma experiência válida pra qualquer criador de conteúdo? Tipo assim, isso é algo que você recomenda e chega a falar assim, poxa, eu acho que se todo criador de conteúdo tivesse uma experiência parecida com a minha, o mercado ia por um caminho diferente. Ou você acha que foi um experimento muito mais assim, seu, como pessoa, do que algo que, de novo, todo criador deveria fazer? Cara, na verdade eu vou até além. Eu acho que todo player deveria, de alguma maneira, se aprofundar nessa parte de desenvolvimento, porque hoje em dia a gente sabe que a internet é terra de ninguém total. A galera opina, assim, sem ter embasamento nenhum de nada. Então o cara, sei lá, acorda de mau humor, vai lá no teclado, fala um monte de abobrinha e sem saber do que tá falando. E eu acho que todo player deveria ter a oportunidade, de alguma forma, participar desse processo num todo, porque com certeza o mercado de um modo geral seria visto de maneira diferente e talvez ele pudesse ser até direcionado também de uma maneira diferente, uma vez que os players passassem a ter um embasamento crítico mais profundo, sabe? Porque o que eu percebo hoje em dia, pelo menos da maioria, é aquele embasamento crítico muito raso. Então, sei lá, o cara chega ali, ele vê um jogo, sei lá, sai um novo Far Cry, vamos supor. Em vez dele ir um pouco mais a fundo e falar, ele chega lá e comenta assim, nossa, esse jogo é um lixo. Ponto. Esse é o embasamento crítico dele. Isso não vai ajudar nada. Ninguém. Não vai ajudar ninguém a nada. Entendeu? Não vai evoluir o próximo jogo, não vai fazer com que nada aconteça de bom. Então, assim, eu acho que seria muito bom, até para quem estiver me ouvindo aí, talvez você não participe do desenvolvimento de um jogo, mas você pode se aprofundar um pouco mais. Você pode ir lá pesquisar, aprender, e isso com certeza vai te fazer um player um pouco mais crítico de maneira correta, assim. Você saber do que você está falando. Eu queria completar um pouquinho o que o Max falou, que eu, no meu tempo livre, já fiz alguns cursos, não de desenvolvimento de programação, mas cursos a respeito de desenvolvimento de jogos. E eu gostei bastante. Mas quando começa a entrar na parte técnica, comigo rola uma quebra de imersão. Por exemplo, eu adoraria não saber que quando a gente passa num cantinho estreito num jogo, ou quando a gente pega uma escada longa e sobe,
que isso não é um loading. Eu adoraria saber que aquilo lá não é um loading, sabe? Mas hoje eu sei, e aí toda vez que eu vejo isso, eu sei que ali a gente tá descarregando um cenário e carregando outro, sabe? Ao mesmo tempo, parece que quanto mais a gente entende, mais a gente compreende como que foi construído o mundo do jogo e mais impressionado a gente fica quando a gente vê um jogo que consegue ir além do que o mercado tem oferecido. Nesse sentido, Max, o que você acha que é legal das pessoas aprenderem sobre desenvolvimento de games e o que é melhor elas não saberem para não ter quebra de imersão? Cara, assim, a partir do momento, como você falou, que você começa a descobrir umas gambiarras que são feitas para o jogo ser executado em si, né? Como essa de passar no cantinho, subir a escada alta, entre várias outras, obviamente que você vai ter um pouquinho de quebra de imersão, porque você já não vai olhar aquilo com os mesmos olhos. Então eu acho que, na verdade, a ideia de você se aprofundar um pouco mais na parte de desenvolvimento é principalmente aqueles que opinam. Então, assim, aqueles que se dão ao trabalho de ir lá na internet ficar opinando, eu acho que o mínimo que essa pessoa deve é ter um embasamento real do que ela está falando. Então, assim, eu não posso chegar lá e falar sobre cirurgia cerebral se eu não entendo nada, entendeu? Eu não posso chegar lá e falar, por que ele não botou a serra ali do lado direito e fez... Eu não sei, cara, eu não sei, eu não sou neurocirurgião para saber. Então, eu acho que, principalmente, a galera que gosta de opinar, ela deve se aprofundar, porque senão a sua opinião se torna rasa e inútil. Mas a galera que quer jogar de boa ali, só em casa, tranquilão, final de semana, cara, não sabe de nada não, joga lá tranquilo. Deixa a magia acontecer, entendeu? Deixa a magia rolar. Cara, uma pergunta meio específica, que além de precificação, a gente fala de mídia física. Eu tenho certeza que vocês nem consideraram, né, fazer uma mídia física, mas curiosidade se vocês pesquisaram os preços, os custos disso, ou talvez fazer uma edição especial, né, de colecionador ia ser legal. Cara, em relação à mídia física, a gente gostaria muito. Inclusive, o Fobia teve mídia física, mas não no Brasil, né? Saiu internacionalmente. Eu vou te interromper. Eu tenho a mídia física do Fobia direto em loja, aqui eu encontro. Seja a loja grande, tipo a EB Games, que é o equivalente da GameStop aqui, seja em loja independente, cara. E eu vejo legal, a mídia nova e a mídia usada também. É muito legal. Tem, cara. Eu comprei também na gringa. Então a gente gostaria muito. Não é algo que a gente descarta. Mas assim, o custo disso é muito alto e além do custo, a logística, né? De você fazer uma mídia física, você distribuir isso nas lojas, é um processo burocrático e caro. Então assim, a gente gostaria, não descartamos ainda a possibilidade, mas a princípio vai sair somente em mídia digital. Mas é algo que particularmente adoro, né? Eu sou old school, né, de games. Então assim, eu gosto de ter a mídiazinha lá, colocar, é outra pegada, né? Então assim, a gente não descarta a possibilidade, mas a gente gostaria muito e quem sabe, né? Principalmente sair no Brasil também, seria muito da hora sair a mídia física localizada aqui no Brasil, seria muito maneiro. Eu acho legal, Max, antes de você comentar como é que você tá se sentindo agora, já que Ayla lança amanhã, né? Como que uma pessoa que tá escutando a gente aqui, uma pessoa que gosta de você, ou que curte, por exemplo, o legado da Pulsatrix, né, com os Fobias e tal, como que a gente ajuda o desenvolvedor independente? Assim, qual é a melhor maneira, por exemplo, de apoiar um projeto como o Ayla? É comprando em algum lugar específico? É fazendo wishlist e comprando? Quais são as estratégias que as pessoas podem fazer para apoiar o projeto de vocês mais até do que comprar o jogo ou comprando de um lugar específico? Cara, assim, a estratégia pré-lançamento, ou seja, antes do lançamento, a gente tem algumas coisas que realmente ajudam muito a custo zero. Então, por exemplo, a pessoa adicionar o jogo à lista de desejos, principalmente da Steam, mas também da PlayStation e Xbox ajuda muito. Mas é porque você adicionando a lista de desejos, você indica para a plataforma que aquele jogo ele é relevante. Então, quanto mais listas de desejo, mais relevante aquele jogo se torna para a plataforma. Então, mais visibilidade aquele jogo vai ter dentro da plataforma. Exemplo. No dia do lançamento, o Ayla aparecer na página principal da Steam. Quando tiver alguma promoção de Halloween, por exemplo, de jogos de terror, o Ayla vai estar como um dos principais e coisas do gênero. Então, assim, a custo zero do player, né, da pessoa que quer apoiar, seria colocar na lista de desejos. E pós-lançamento, uma coisa muito importante pra gente é que os players façam análise. Então, por exemplo, na Steam você tem a possibilidade de você fazer uma análise do jogo. Então, quanto mais análises positivas a gente receber, por exemplo, mais relevante o jogo se torna e mais disseminado ele fica dentro da plataforma. Então, pra gente é excelente e são duas coisas a custo zero. Em termos de compra, né, principalmente porque o Ayla está saindo no mesmo valor em todas as plataformas, pra gente não difere. Então, assim, pra gente ajuda de qualquer forma, até comprando num bundle no futuro, alguma coisa assim. E, obviamente, quem é criador de conteúdo, quem faz um vídeo pra gente e fura um pouco a bolha, pra gente é sensacional, porque acaba que a gente
por exemplo, com o meu alcance como criador de conteúdo, eu chego num teto de público, né? Eu tenho um teto de público. Fora o Edu também, que não serve muito, mas os demais, eles acabam ajudando bastante. Tipo o debate, por exemplo, vai ajudar, vai furar a bolha. Obrigado. Eu gosto muito da relação dos dois. Ô Max, eu tenho uma última pergunta antes da gente trocar de bloco. Que na segunda demo que eu joguei tem aquelas fotos de insetos. Você que tirou, né? Sim, cara, todas as fotos Eu percebi porque tava horrível. Tava muito mal feito ali. Tinha que ser você. mal feito, né? Bundão. Horríveis as fotos. Eu era fotógrafo, cara, de inseto e aracnídeo. Assim, quando alguém me pergunta, eu falo e a pessoa, mas como assim? Você era fotógrafo de inseto? Cara, eu era fotógrafo de macrofotografia de inseto e aracnídeo. E aí, tipo assim, como a gente queria um aspecto mais pesado, mais bizarro pra aquela entrada, e dentro do contexto do jogo, um personagem que vive naquela casa, ele era macrofotógrafo, ele era especializado. Na verdade, ele era entomologista, né? Especializado em inseto. A gente resolveu fazer aquela parede com as fotos ali de insetos e aracnídeos que eu tirei. Não, mas falando sério, na hora que eu vi as fotos, eu falei, nossa, com certeza essas fotos do Max, porque quem mais teria tanta foto de inseto? Pra finalizar, como que você tá se sentindo? Cara, eu tô, assim, extremamente ansioso, né? É o resultado do trabalho de 3 anos diariamente, assim, eu trabalhando com a galera da Pulsatrix, a gente evoluindo, resolvendo bug, criando feature. Então, assim, de fato, agora vai chegar na bandeja do público, né? E a gente vai ter a recepção do público. E eu tô, cara, extremamente ansioso, assim, eu não sei me controlar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou assistir 300 mil vídeos amanhã, eu vou ficar vendo análise, feedback da galera. E uma coisa que eu espero muito dos players, que eu até comentei isso nas minhas redes sociais, que eu gostaria muito é que a gente colocou muito detalhe no jogo. Assim, então, em termos, assim, eu não digo detalhe visual só, eu digo de segredos, easter eggs, minúcias no jogo, coisas interessantes. Então, assim, eu como desenvolvedor ficaria muito feliz de ver as pessoas vendo essas coisas, compartilhando. Então, sei lá, pô, Max, achei isso aqui no jogo, compartilha um trecho. Mano, como desenvolvedor isso seria muito satisfatório, sabe? Ver alguém que viu meu easter egg ali e falar, caraca, olha que legal aquele easter egg ali, e compartilhar. Então, assim, é isso, cara. Eu tô extremamente satisfeito, eu acho, com o trabalho geral e extremamente ansioso. E eu espero que vocês gostem de Ayla, galera. Galera, bora então para o Boletim Nuvem. Nosso cupom na nuvem é TheByte para 10% de desconto em certos games de PC e por certos entendam vários. Por exemplo, Yakuza Like a Dragon, que é um dos melhores RPGs japoneses de todos os tempos. Dragon's Dogma 2, que é um RPG e é feito no Japão, mas não é um RPG japonês. Horizon Forbidden West, que eu, num vídeo recente, mencionei que era exclusivo de Play 5, vacilei, errei, tá disponível para PC também. Vários outros jogos, a nuvem é super confiável. Tem aí, link na descrição, QR Code na tela, para mais informações e para você torrar todo o seu dinheiro em jogos. Vamos nessa. É isso aí, vamos dar continuidade aqui ao debate, falando de videogame, falando de jogos, já que a gente falou aí de nuvem, né, e de torrar dinheiro. Vamos falar de The Game Awards, vamos falar da maior premiação, ou pelo menos a mais conhecida, né, do calendário gamer atual. A maior é a BRKS Edu Game Awards. A mais conhecida Verdade. é o Game Awards. Perdão, já estou me retratando aqui agora. É feito o Max, o Edu tá soltinho hoje. Depois da BRKS do Game Awards, vamos falar da Game Awards aí do Jeff Keighley, ou os Keigleys, né, que também brincam na internet, que semana passada anunciou os seus candidatos a várias categorias, obviamente, inclusive a categoria de jogo do ano, né, o GOT. Quero falar aqui só da categoria jogo do ano, para depois a gente já entrar na discussão, porque eu acho que deve ter gente interessada em saber quem são, né, os que estão candidatos ao GOT aí. A gente tem Expedition 33, a gente tem Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Silksong e Kingdom Come Deliverance 2, que eu acho que foi uma das maiores surpresas do pessoal, pelo menos que eu vi na internet, foi Kingdom Come Deliverance 2 tá aqui. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, né, sobre o que o pessoal tá falando na internet e tal, muita gente reclamou de algumas escolhas e algumas ausências no The Game Awards. Eu acho que vale a pena a gente focar nisso, até porque é o que muita gente tá discutindo mesmo nas redes sociais e eu acho que cabe um pouco da nossa própria opinião aqui. Eu queria, antes de falar das polêmicas em si, perguntar o que é que vocês acharam dos indicados que foram, né, apresentados semana passada pelo Jeff Keighley num vídeo aí no The Game Awards, em todas as categorias, assim, de maneira bem geral. Começando por você, Edu, depois o Vandep. Cara, eu acho que nada me surpreendeu ali, pra ser sincero. A gente viu inúmeras indicações do Claro Obscure, o que é zero surpresa, sinceramente. Eu acho que foi um ano mais fraco de lançamentos do que alguns anos anteriores. Eu até fui buscar os games do ano pra ver se não tava faltando nada que me surpreendesse, e não. Eu mesmo, esse ano, em novembro, agora que eu costumo ficar ultra ocupado com lançamento, eu estou me ocupando com outras coisas de trabalho, porque de lançamento mesmo, acho que é o primeiro novembro desde
sempre como criador de conteúdo que eu não tô fazendo uma série de gameplay. Foi um novembro que, Black Ops 7, não quis. Não me dei ao luxo de jogar muito além do início da campanha, não me interessou. Esquisito, eu acho que faltou um grande ícone de indústria nessa premiação, mas ao mesmo tempo é uma consequência do que foi lançado e do que não foi lançado ao longo do ano. Algo mais filosófico que eu queria mencionar em relação a GOTY, né, que é o jogo do ano, é que se você olhar o nome das categorias é sempre melhor alguma coisa, melhor alguma coisa, melhor alguma coisa, mas a de jogo do ano não tem a palavra melhor, né? É simplesmente jogo do ano. E eu acho que é uma premiação que acaba caindo não necessariamente para o melhor jogo do ano em termos de qualidade técnica, qualidade de história, etc., mas sim para o jogo mais impactante do ano. Mas isso eu desenvolvo depois que o Van Depp falar um pouquinho. Eu acho que tiveram duas grandes notícias, né, referente a isso, pelo menos que eu vi. O primeiro é sobre Clair Obscur mesmo, que teve 12 indicações, passando até o God of War Ragnarok e tal, então um recorde. E referente a esse jogo também especificamente, a questão de ser indicado a um jogo indie, né? A gente estava aqui falando com o Max da dificuldade de um jogo indie, e eu queria até saber do pessoal dos comentários se eles acham que deveria ou não, né? Por quê? Porque tem um orçamento que diz entre 20 e 25 milhões de dólares, que é um orçamento enorme, mas uma equipe também pequena, eu acho que há 40 pessoas trabalhando no jogo, né? Vocês podem comentar isso também. Então eu fiquei um pouco na dúvida, até porque todo mundo que jogou Clair Obscur parece que amou, né? O fã que fez live desse jogo, eu acho que se emocionou. Tem uns amigos meus que são pessoas meio frias, entre aspas, que também falam, cara, esse jogo é lindo, ele tocou em mim de uma forma, né, diferente mesmo. E também a questão do Shroud chorando, o Shroud, você gosta bastante dele, né, Davi? Chorando que Arc Raiders não foi indicado. Tipo, parece que ele tá falando isso há muito tempo, né? A Shroud é um dos maiores streamers do mundo, e obcecado com Arc Raiders, e a gente pode até comentar um pouco mais de Arc quando a gente fala do COD, né? Porque houve algumas comparações referente a isso, mas eu acho que é o que me chamou mais atenção. E você, Davi? O Shroud, a grande reclamação dele, além dele estar realmente obcecado por Arc Raiders, é que, na verdade, dificilmente um jogo multiplayer ou live service vai pra jogo do ano, né? Geralmente jogos que vão pra jogo do ano são jogos que têm uma narrativa single player, ou pelo menos um elemento narrativo single player bem forte. E aí, pra ele, né, o Arc Raiders merecia estar no GOTY. Eu até fiz uma pergunta sobre isso no Twitter, muita gente concordou, inclusive, em que Arc Raiders devia estar no GOTY, mas muita gente também, inclusive eu, acha que não merecia estar como GOTY, não. Mas esteve em algumas listas, se eu não me engano, tá na lista de melhor multiplayer, e eu acho que vai levar como melhor multiplayer, porque Arc Raiders, pra mim, é um fenômeno. Inclusive, continua batendo recorde, é um negócio assim absurdo, o quanto esse jogo tem feito sucesso na Steam. Aí, falando um pouquinho de Expedition 33, outra polêmica que também o pessoal comentou muito na internet sobre o jogo, além dessa que você mencionou, Van Depp, sobre a questão do indie ou não ser indie, tem a ver com a categoria de melhor performance, né, que traz ali, né, os atores e atrizes que cederam suas vozes e sua interpretação para os jogos. Foi curioso porque o Expedition 33 teve 3 nomeações, né? Ou seja, 3 atores estão na lista, que se eu não me engano é composta por 5 candidatos a melhor performance no The Game Awards 2025. E teve muito ator, teve muito voice actor que teve destaque também nesse ano, que ficou meio de fora. E aí, especificamente, a presença do Charlie Cox, que é um ator bem famoso, um ator de Hollywood, é o Demolidor, né, da Marvel atual e tal. Ele foi um cara que tava lá na lista, que fez um trabalho bacana. Eu mesmo joguei Expedition 33 inteiro e o personagem dele realmente é muito bacana, tem muitas cenas assim, interessantes, mas muita gente tá reclamando porque ele próprio, pessoalmente falando, né, desconhece completamente o jogo, talvez ele nem sabia, né? Eu vi também uma entrevista dele falando disso. Ele deu várias, né? E também o fato de ele ter trabalhado muito pouco em termos de horas, né, ali aplicadas no voice acting que ele realizou. Algumas pessoas falam que, segundo ele próprio, ele trabalhou algumas horas, né? Em comparação a, por exemplo, o Alex Jordan, que fez o personagem principal do The Outers, ele ali fez um trabalho muito maior porque ele contracenou com ele mesmo várias vezes, né? Porque o The Outers tem essa pegada de ser o mesmo personagem multiplicado. E aí tem gente que diz que, poxa, era pelo menos ele tá sendo considerado como um dos candidatos a melhor voice actor, né? O melhor performance do The Game Awards. Mas por conta de 3 atores que foram do Expedition 33, ele ficou meio de fora. Então, assim, são essas polêmicas. Agora, especificamente sobre a questão do ser ou não indie, eu acho que a gente precisa rever melhor essa categoria de melhor indie e de melhor indie debut, ou então estreia, né? Ou seja, o jogo indie que estreou da melhor forma possível ali naquele ano, que o Expedition tá concorrendo às 2 categorias, né? E pra mim a gente tem que rever um pouquinho, pelo menos uma delas, pra entender que jogo indie hoje em dia
tem muita gente que, quando fala de indie, tá falando da estética indie, como é o caso de Dave the Diver do ano passado, que tinha uma estética indie, mas que não necessariamente era um jogo indie, tinha até publisher, né, a Nexon, que tava por trás e tal. O próprio Expedition 33, que não tem uma aparência indie, mas que é indie por conta do orçamento, né, ou pelo menos dentro ali da nota de corte, mais ou menos de orçamento, e a quantidade de pessoas que trabalhou no jogo, assim. Como é que vocês definem um indie hoje em dia, ou será que vocês acham que daria pra rever essa categoria de melhor indie para criar outras categorias que englobassem melhor os tipos de jogos que estão saindo agora com essas diferentes características de escopo, de orçamento e coisa e tal? Sobre a questão de ser ou não indie, eu acho que pro âmbito do The Game Awards eles deveriam esclarecer melhor o que eles consideram indie. Particularmente eu considero o indie um jogo que está na mão apenas do estúdio de desenvolvimento, cujo desenvolvimento depende apenas do estúdio de desenvolvimento e não de eventuais publishers ou outros interessados, acionistas e tal. Então, no caso do Clair Obscur, para mim, ele é um indie porque ele foi um jogo que esteve na mão apenas da equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento foi independente na hora de desenvolver o jogo. Ela não dependeu de ficar prestando contas ou alterando o desenvolvimento, o andamento do jogo por causa de acionista, por causa de publisher. Mas eu acho que seria interessante, no âmbito do The Game Awards, eles esclarecerem isso. O que eles consideram indie? E eu concordo contigo que o lance de estúdio indie estreante, né, o debut indie, e o jogo indie do ano, eles acabam não se confundindo, mas às vezes é uma categoria que, se o jogo de estreia de um estúdio é absurdamente bom, ele obrigatoriamente vai ganhar as duas categorias. Então, talvez de serem categorias mutuamente exclusivas, sabe? Então, se um jogo vai concorrer a melhor indie do ano, ele não pode estar no melhor em estreia, ou vice-versa, para evitar essa questão do mesmo jogo ganhar as duas automaticamente, né? E aí, ainda falando do Clair Obscur que você mencionou, que houve uma insatisfação de 3 indicados ali por melhor interpretação serem do Clair Obscur. Cara, é uma consequência do jogo ser tão bom e das interpretações serem tão boas. Vale considerar, só pode ter um indicado por jogo? Vale, mas daí talvez você esteja sendo injusto com os atores e atrizes que interpretaram personagens dentro do game, porque todos foram muito bem. Em relação ao Charlie Cox, pra mim, eu penso assim, e daí que ele trabalhou 4 horas no jogo? Foram 4 horas extremamente marcantes. Aí a gente entra naquele papo de qualidade contra quantidade. Vocês estão satisfeitos com os jogos da Ubisoft? Eu não tô. Sou um crítico frequente, porque sai numa quantidade absurda, eles têm umas quantidades de horas jogáveis absurdas, mas em baixa qualidade. Se o cara dedicou 100 horas de trabalho e foram 100 horas ruins, merecia estar mais lá do que alguém que dedicou 4 horas? Na minha opinião, não. E o Charlie Cox exerceu a função dele de excelente ator. Ele ofereceu uma ótima interpretação. E daí que ele não acompanha o mundo dos games. O papel dele, ele exerceu. Essa é a minha opinião. Van Depp, diga. Só para complementar o que você falou, eu acho que justamente o Game Awards e o Jeff Keighley precisam clarificar o que é independente, ditar assim mesmo o orçamento até tal, talvez o número de funcionários, porque senão eu acho que é quase injusto um jogo que nem esse, talvez apagar um pouco alguns jogos indies mesmo, né? O próprio Jeff Keighley eu acho que já trocou mensagem com o Max sobre Ayla, assim, já perguntou sobre o desenvolvimento e tal. E sobre a performance, cara, eu saindo um pouco do âmbito de games, algumas das melhores performances da história do cinema foram performances que apareceram um pouco na tela. Por exemplo, Anthony Hopkins em Silêncio dos Inocentes. Ele é um dos personagens principais, mas eu acho que ele tá menos de 20 minutos na tela. E é uma das performances mais icônicas da história do cinema. O Christopher Walken em Pulp Fiction, por exemplo, ele entra pra fazer um flashback dando um discurso pro personagem do Bruce Willis quando criança. Ele faz um discurso assim, parece que em um take, e não aparece mais no filme, não ganhou um Oscar, mas talvez é a cena mais icônica de um filme que já é muito icônico. Então não acho que a duração e quanto tempo o cara trabalhou apareceu no jogo, ainda mais de dublagem, né, e de motion capture talvez, eu acho que não tem que ter um peso grande não. Se a performance foi boa, tem que ser indicada, tem que ganhar se for o caso, então... Sobre a minha dublagem, que eu mencionei que eu já fiz algumas dublagens, e eu acho que a que mais me marcou foi quando eu dublei eu mesmo num jogo da SEGA, no Humankind. O estúdio tinha separado 8 horas para eu trabalhar, que seria uma diária completa. Eu tô super acostumado a usar minha voz, eu fiz em 4 horas.
E aí, eu fui altamente produtivo ali, eu vou ser punido porque eu trabalhei 4 horas ao invés de 8? E se foi o mesmo caso do Charlie Cox, que eu não tô querendo me comparar com ele, porque Sim. eu nunca vou ser um percentual minúsculo próximo do talento dele. Mas assim, não podiam ter falado, o Charlie Cox vai ter uma diária e ele fez em meia diária. É mérito dele, mano. Sim, ser punido por ser profissional, né? Na hora que você perguntou, e aí? Aí eu pensei, pronto, ele tá perguntando o que? Ele tá pedindo a indicação dele do The Game Awards. E aí, cadê ele? Não, jamais, pelo amor de Deus. Eu sou um nada, eu sou um microscópico, uma poeirinha ali perto do talento desses caras, pelo amor de Deus. Aproveitando que a gente tava falando de performance, né? Seja performance de voice actors, de criadores de conteúdo que pagam de voice actors, né? Ou de jogos, né? Vamos falar de um jogo que tá tendo uma performance... Eu não sei, eu acho meio... Eu quero saber o que é que vocês acham. Eu tô achando meio questionável o que tá acontecendo com Black Ops 7. Mas aí eu coloquei um print lá de como o jogo tava se saindo na Steam, no Twitter, e veio uma galera, desceu o cacete de cima de mim falando que eu tô sendo injusto porque eu tô dando print de Steam e não de outras plataformas a respeito do jogo. Mas, cara, geralmente onde a gente pega esses dados de como o jogo tá performando e tal é na Steam. Xbox não publica nada, PlayStation também esconde dado, então fica meio complicado. Mas eu acho que é consenso geral de que Black Ops 7 tá passando por perrengues, né, desde que o jogo foi lançado, seja reclamações por conta da campanha, sejam outras reclamações, como, por exemplo, o problemão que tá acontecendo agora nas redes sociais, com muita gente pegando o jogo, comprando, jogando e percebendo que o jogo tá repleto de IA, especialmente na criação dos chamados calling cards, que são, né, aqueles cartõezinhos que aparecem junto do nome do personagem, né, do jogador, quando ele tá em alguma partida multiplayer e tudo mais. Aparentemente, esses calling cards foram feitos utilizando inteligência artificial. Não se sabe ao certo qual software, de que maneira e tal, mas a própria Activision já entrou em contato com a mídia e já disse que houve uso de inteligência artificial durante o desenvolvimento de Call of Duty Black Ops 7. Mas não especificou que foi para isso que a IA foi usada. Então, provavelmente pode ter sido usada, inclusive, para outras partes, para outros assets do jogo. O que é que vocês acharam disso tudo? Começando aí pelo Vandep e depois indo pro Edu. Bom, vocês sabem que eu adoro IA aqui, né? A gente sempre fala, eu sou o maior fã, tô brincando, mas eu vou até deixar esse assunto de lado um pouquinho, porque eu acho que a coisa principal, né, e a crítica principal ao COD tem sido sobre a campanha. É uma campanha que eu acho que o pessoal tem falado que é medíocre no máximo, com uma boss fight, né? A gente precisa botar a boss fight aí, que não parece nada de um COD. E assim, a campanha é o foco de um COD hoje em dia? Não, né? A gente tem Battle Royale, a gente tem multiplayer, a gente tem os zombies, que parece estar legal, então são comunidades diferentes. Então o jogo eu acho que vai vender bem. Só que a campanha ser tão mal feita acaba reverberando, né, na percepção em relação ao jogo, cara. E assim, a campanha do COD, pra mim, sempre foi um negócio especial. Eu até, antes da gente gravar com o Gu, eu tava falando com ele porque a gente tava falando de Halo, né? Eu era um cara que jogava muito Halo 3, Halo 2, entre 2005 e 2008. E eu me lembro que eu cansei de jogar Ranked, né, o Lone Wolf do Halo 3, e aí eu comprei o World at War, né, que é o COD 5. E o World at War, cara, tem uma campanha fenomenal. Com dublagens de quem? Kiefer Sutherland e Gary Oldman. Gary Oldman é um dos melhores atores de todos os tempos, ele faz o Reznov, né? E um dos meus preferidos, um dos atores preferidos, tem imagens de reais da guerra, uma história super bem desenvolvida, muito bonita, interessante de jogar. E, cara, e beleza, o COD 4 também era legal, o Black Ops 1, né? Que tem toda uma mística, tipo um thriller psicológico. O Black Ops 1 tem o The Numbers Mason, né? Os números Mason, o que quer dizer esses números que ficam também sendo repetidos através da campanha e no final você descobre, né, o gancho, enfim. E a gente ir disso pra essa campanha com uma boss fight que parece um Kojima falso, né, um monstro gigante lá que é pra ser sei lá, um executivo ou um político, eu fiquei altamente decepcionado. Em relação a AI, calling cards e tal, parecendo o estúdio Ghibli lá, né, desculpa, não sei direito como fala. Enfim, um jogo de $70, um jogo com esse nível de orçamento, não precisa ficar usando AI pra essas besteiras. Contrata um artista, dá dinheiro pra eles e pelo menos a percepção em relação ao teu jogo vai melhorar. Mas eu vou passar a bola pro Edu pra comentar tudo isso também. Eu vou falar mais da parte da arte via AI, porque a arte via AI ela é genérica, ela é sem alma, parece sempre igual. Hoje em dia, quando eu vejo uma thumbnail via AI, eu já coloco ali pro YouTube não me recomendar mais aquele canal. Porque, cara, se você não se dá o luxo de fazer uma thumbnail direito, onde mais você tá
pegando atalho, né? Quando eu abro um vídeo no YouTube e eu vejo que a narração é via AI... É sintomático, né? Aquilo ali, cara, é aquele lance, sei lá, você tá comprando um carro, você tá comprando uma casa, você viu um defeitinho ali que é óbvio, que era muito fácil ter arrumado, onde mais que eles pegaram um atalho que você não consegue enxergar porque tá atrás de uma parede, Perfeito. tá dentro do motor, na transmissão, sabe? Então, assim, com o jogo pra mim é a mesma coisa. Se você não se der ao trabalho de fazer uma arte decente, e uma arte decente ela pode usar AI. Não é que ela não pode ter auxílio de AI, mas é auxílio. Sabe? Não é o produto final é AI. É ali você usou AI de repente para te ajudar a preencher um espaço da thumbnail, por exemplo. De repente você usou a AI porque você teve 12 ideias diferentes e você quer que a AI te sugira mais ideias para você ver se você esqueceu de alguma coisa. É ok. Mas, pô, se usar aquilo como início, meio e fim... Não, cara. Tem que ser um dos aspectos para você, com a sua mente, com a sua cabeça, chegar num resultado bacana. Então, assim, achei bizarro, cara. E eu acho bizarro eles usarem de uma maneira tão, assim, como se não fosse nada, e eu acho bizarro as pessoas aceitarem. Simplesmente aceitarem. Obrigado. É um futuro, cara, que me dá muita preocupação as pessoas aceitarem simplesmente conteúdo via AI sem ver os riscos associados. Enfim, fala, Davi. Eu acho que o ponto é exatamente isso que você mencionou, assim, o erro não tá necessariamente em você usar ou não IA, até porque eu acho que cada vez mais a gente vai ver casos de estúdios pequenos, médios, grandes, né, e tal, usando inteligência artificial. O lance é o quão preguiçosa é o uso dessa sua inteligência artificial, especialmente quando a gente tá falando de Activision, de estúdios Activision, de Call of Duty, de uma das maiores franquias dos games, de Microsoft, né, que comprou por 68 bilhões e tal. Tipo assim, cara, eu acho que eu poderia esperar isso de qualquer FPS disponível na Steam hoje em dia. Menos de Black Ops, menos de Call of Duty, né? Eu acho que não dá pra esperar, tipo assim, é tão surreal você parar pra pensar, porque tipo, cara, não é nem escondido, né? A gente não tá falando do uso de IA, por exemplo, numa fachada, pra cumprir, assim, com demanda de assets, meio que de fundo. Não, a gente tá falando de um negócio que fica todo o tempo pipocando durante as partidas multiplayer, né? E é tão preguiçoso o uso daquela estética do ChatGPT cansada já, inclusive o Edu mesmo falou aí que já tira, né, as thumbs que aparecem no feed dele do YouTube. Eu faço algo parecido, não necessariamente tirando as thumbs, mas assim, é o tipo de vídeo que eu sei que eu não vou assistir. Exatamente pelo mesmo motivo. Porque eu penso, cara, se o cara teve preguiça fazendo a thumb, provavelmente esse vídeo deve ser uma voz automática falando, um inglês ou um português todo errado, um monte de dado que não é verdade, é tudo fake news. Por quê? Porque você começou pela vitrine do teu vídeo, indo pelo caminho mais fácil. E assim, tem gente que vai usar a inteligência artificial para melhorar a sua thumb? Vai. Tem gente que vai usar IA para compensar uma falta que tenha sobre essa parte do departamento de design gráfico ali e tal. Beleza. Mas outra coisa é você literalmente escrever a thumb, dar enter, pegar e colar isso no vídeo no YouTube. Que é o que basicamente o pessoal de Call of Duty tá fazendo aqui. Porque você não vê nenhuma customização. É praticamente o prompt traduzido em IA, no máximo esticadinho assim no Photoshop para caber no calling card. E aí eu queria perguntar pra vocês, porque assim, eu tô com o Black Ops 7, não parei pra jogar o jogo ainda, mas vou fazer review sobre ele e tal, mas assim, isso pra mim me tira completamente o tesão de pegar esse jogo pra jogar. Assim, eu fico pensando, cara, isso aqui mostra um desleixo que eu não sei se vale a pena o meu tempo. Vocês sentem que isso é a imagem que tá passando também, assim, da própria franquia? A franquia tá com essa vibe de desleixo mais ainda agora por conta disso, na opinião de vocês? Eu acho que desleixo é a palavra certa. COD mudou minha vida, cara. Foi esse momento onde eu jogava Halo obsessivamente. Eu até vou botar aí um vídeo que eu postei em 2011, que eu achei gameplay minha de Halo 3 de 2008. E eu fazia essa mudança pro COD, aí numa fase difícil da minha vida, e decidi abrir um canal. O The Byte existe por causa disso, a minha agência existe por causa disso. Então, o canal do Edu existe por causa de COD, né? A gente consumia os mesmos conteúdos dos gringos. Um desleixo com uma franquia da Activision com o Xbox, né, e a Microsoft envolvida, não faz nem sentido. Mas eu acho que isso também pode ser reflexo do pessoal trabalhando no jogo que deve estar desmotivado, esses layoffs que a gente fala, a pressão, cortar gastos, e em vez de deixar o pessoal trabalhar, ter um tempo hábil de desenvolvimento para um jogo desse tamanho, né? Então, desleixo é com certeza o termo. E o pessoal da agência que atende a Activision, que eu gosto muito de trabalhar com eles. Com o pessoal da EA, eu trabalho direto com a EA. Com a pessoal da Activision, eu trabalho com uma agência
e tem uma pessoa lá que eu trabalho que eu gosto muito dela. Ela mandou uma aqui também pra mim, justamente pra cobrir um debate. Eu não instalei o jogo ainda. Beleza que eu tô correndo, essas semanas estão muito ocupadas que eu vou tirar uma folga, mas eu não instalei o jogo. E eu não sei porquê, assim, não, eu sei porquê, né? Mas é muito estranho pra mim não querer nem testar o multiplayer do COD no lançamento, né? Dar uma olhadinha na campanha. Mas assim, cara, não vale a pena o tempo. Não vale a pena o tempo. Eu prefiro jogar o GTA V, dirigir, ou jogar qualquer outro jogo que a gente tem aí. Então, não sei, eu acho decepcionante. Vamos ver os números, né? Eu vi que até saiu do Charlie Intel, que é um perfil que cobre bastante COD, falou que as vendas de mídia física caíram em 61% referentes ao Black Ops 6, que foi o último COD, né? Beleza, são mídias físicas, talvez tenha mais gente comprando. Imagino que o jogo ainda vai vender bem pra caramba. Mas em padrão Call of Duty deve vender menos. Isso, esse é o ponto. Então, vamos ver, cara. Vamos ver e lamentável, bem lamentável. Bom, gente, agradecendo novamente a participação do Max, um querido, gosto muito de trabalhar com ele, que nem eu falei, um cara muito profissional. Eu não gosto muito do Edu, vocês viram, mas faz parte. A gente vai deixar o link do Ayla da Steam na nossa descrição. Se vocês puderem ir lá dar uma conferida, talvez comprarem um jogo, mas pelo menos, né, botar na wishlist, na lista de desejos, vocês ajudam muito, né? A gente sempre fala aqui da indústria e de apoiar um jogo brasileiro, então a gente, né, gostaria muito que vocês fizessem isso. E obrigado, semana que vem a gente tá de volta com um episódio um pouco diferente também. Então é isso, uma boa semana pra todos, grande abraço. Tchau, tchau.